Olá! Hoje nós vamos abordar sobre o assunto que é central na clínica psicanalista e que tem uma grande relevância em nossas questões psíquicas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essas estruturas chamadas neurose, psicose e perversão. Inclusive, já até fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre elas. Vou deixar o link delas aqui nas minhas descrições, caso você queira estudar ou pesquisar, ok? E resumidamente, eu vou tentar dar conta de trazer alguns pontos-chave sobre o papel delas e o quanto elas estão intrinsecamente ligadas à nossa maneira de encarar os nossos conflitos psíquicos. Gostaria que você me acompanhasse por alguns minutos na compreensão desse assunto, topa? Você é meu convidado por aqui. Freud, através das suas experiências clínicas, conseguiu identificar e investigar níveis mais profundos e obscuros da psique humana. Ele entendia que grande parte da personalidade humana era formada por uma instância chamada inconsciente. E como tudo tem uma origem no que diz respeito às questões humanas, a maioria delas começa na infância. Na infância, vamos nos deparar com uma fase que irá determinar como a nossa personalidade vai se desenvolver. E essa fase se chama Complexo de Édipo, que é, resumidamente falando, um conjunto de sentimentos amorosos e hostis que são direcionados aos nossos primeiros modelos de relação, que são os nossos pais ou tutores, causando um certo tipo de conflito e sofrimento. E de acordo com a psicanálise, a nossa formação na infância, baseada no Complexo de Édipo, determinará em quais dessas três estruturas, chamadas neurose, psicose e perversão, nós vamos nos encaixar. E uma vez determinada a estrutura psíquica de um indivíduo, ela jamais mudará. E cada uma dessas estruturas, neurose, psicose e perversão, possui algum tipo de mecanismo de defesa específico. Esse mecanismo é uma forma mais inconsciente que a mente de um sujeito encontra para lidar com o sofrimento causado pelo complexo de Édipo. O mecanismo de defesa da neurose é o recalque ou a repressão. Como o recalque reprime o conteúdo do conflito, mas não a sua parcela afetiva, acontece uma incisão psíquica, onde o neurótico não consegue identificar a origem do seu conflito. Ele sofre, mas não consegue lidar com esse sofrimento por não identificá-lo devido à ação do recalque. O sujeito neurótico, ele visa os sintomas, mas não a causa. Para explicar melhor, vou dar exemplo de duas neuroses específicas, a neurose obsessiva e a histérica. A histérica se caracteriza fazendo com que o sujeito fique rondando o mesmo problema não solucionado. E nisso fica registrado como se o sujeito não conseguisse identificar a causa da sua insatisfação. Por isso das queixas constantes. Pode acontecer também que o sujeito fique na busca incessante por um objeto ou uma relação idealizada, onde essa pessoa introduz as frustrações recalcadas. E na neurose obsessiva, o sujeito também fica rondando o mesmo problema. No entanto, existe uma forte influência em organizar tudo à sua volta. E essa ânsia em excesso de organização externa é vista como um mecanismo para evitar pensamentos reais recalcados internamente. O mecanismo de defesa da psicose é a foraclusão. Ela produz a rejeição de um significado fundamental para fora do universo simbólico do sujeito. Quando essa rejeição se produz, o significado é foracluído, porque o psicótico ele encontra fora de si tudo aquilo que ele exclui de dentro, ele joga para o mundo algo de si mesmo. O conflito do psicótico está sempre no outro, no que está do lado de fora e nunca em si mesmo. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês de psicose é a paranoia e a esquizofrenia. Na paranoia, o outro é tido, por exemplo, como alguém que o ataca, o vigia e o persegue. Ele tem a impressão de que os outros estão sempre conspirando contra ele. E já para o esquizofrênico, o outro ele aparece de diversas formas. Esse outro ele é o surto, um monstro, um estranho, qualquer outra coisa. O que fica claro é que na esquizofrenia o que se destaca é a dissociação psíquica. Por fim, na perversão, o mecanismo de defesa é a denegação. Freud percebeu em seus clientes que faziam análise que o fetiche ele era algo que trazia para eles prazer. Freud observava que eles nunca falavam especificamente sobre esses fetiches. Eles apareciam como uma descoberta repentina. E é nesse sentido que se coloca a denegação, que é na recusa de reconhecer problemas, fatos, uma dor ou um sintoma. E também uma das características evidentes da perversão é a exclusão de regras, tanto pessoal quanto social, porque o perverso ele vai contra aquilo que o delimita como um tipo de proibição. Ele tende a ir
um sentido contrário, um tipo de desvio daquilo que se coloca como padrão, tanto nas demandas subjetivas quanto daquilo que se refere ao outro. Para muitas linhas da psicanálise, a perversão ela é a recusa da castração do sujeito na fase do complexo de Édipo, que dentro da compreensão teórica ela ainda se é discutida e questionada. Todo sujeito de alguma forma fará parte de alguma dessas estruturas. Saber dessas estruturas ajudará o psicanalista no tratamento terapêutico de determinados indivíduos. E destacando de forma geral, o âmago do problema não está em fazer parte de alguma dessas estruturas, mas o que poderia definir como algo patológico seria o nível de intensidade que ela aparece na personalidade. Por isso também temos que ter em mente e refletir sobre o que encaramos como normal. O que normalizamos? Quem define o normal? São essas questões que a psicologia, junto com a psicanálise, vem desencadeando ao longo de anos sobre a nossa condição humana. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu vou deixar nas descrições as referências caso você queira estudar e se aprofundar. Se você não é inscrito, se inscreva também no canal, você será muito bem-vindo e te aguardo no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima!